Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Dias e bem-vindo ao meu canal, bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é sobre espiritualidade. E eu queria desmistificar algumas questões aqui para quem está muito preocupado a respeito de pedir a ressonância. E eu estou falando, sendo que eu ainda não recebi a minha primeira ressonância, mas já fiz o pedido, estudei o livro e as últimas palestras, no caso, faltava para mim o caminho das palestras 3 para poder concluir realmente esse caminho das palestras, esse estudo realmente que prepara a gente para receber e para entender o que é ressonância harmônica. Eu acho que muito do que eu sabia a respeito era o que eu ouvia a respeito das pessoas, e eu estou aqui principalmente para falar para você. Se você tem dúvidas sobre pedir ou não sua ressonância, leia o livro, né? É muito importante você entender o que é a ressonância. Eu acho que não tem uma palestra que deixa tão claro, explicativo, de forma racional mesmo, que a gente compreenda o que é a ressonância harmônica. E eu tô aqui para explicar para vocês o que eu entendi e o que eu preparei para o meu pedido. Eu preenchi já o meu formulário, fui lá no e-mail que é indicado no próprio site, mandei uma mensagem pedindo a minha ressonância e eu recebi as informações. Dei a continuidade ali, recebi o formulário para preencher, e nesse formulário a gente dá várias informações nossas, inclusive, assim, uma das partes que foi muito importante ali para realmente pausar e escrever com calma, é uma parte em que perguntam quais são as problemáticas da nossa vida nesse momento, e aí depois pedidos, 2 pontinhos, para a gente pedir o que a gente quer na ressonância. Não fica explicativo o formato de pedir o que você quer. Mas quando você lê o livro, você entende que é muito profundo as possibilidades de você pedir uma ressonância. A ressonância harmônica nada mais é do que uma informação que você recebe no teu campo energético. Você recebe informação e tudo no universo guarda informação. Então você pode receber informação de pessoas do passado, presente e futuro. Você pode receber informações de ferramentas que existem no universo, no nosso mundo aqui também. Informações de seres deste planeta e fora deste planeta. Você pode receber capacidades, informações de capacidades de instrumentalização, né? Por exemplo, um exemplo aqui muito básico, né? Você tem um professor, uma professora que você admira, você pode pedir a consciência desse professor, dessa professora, que vai facilitar os processos de aprendizagens que você já está seguindo. Você pode pedir uma facilitação ali da informação, da consciência, de uma língua que você quer aprender, né? De alguma ferramenta, de algum livro que você quer aprender. Então, tudo isso é a nossa capacidade de se conectar com as informações que estão disponíveis no universo. Então, a ressonância ela vai direcionar essas informações para você. Então, qual que de certa forma, as consequências disso ao longo da nossa vida? Pelo que eu percebi lendo o livro, é uma coisa, gente, que faz parte do nosso dia a dia, inclusive, né? A nossa vida sendo um ser ignorante é uma coisa. A nossa vida com certas informações, ela já é outra. Existe uma certa responsabilidade em que saber das coisas nos implica. Então, eu posso dizer que o nosso poder está no tanto de informações que a gente consegue ter nessa vida. Então, é uma ferramenta que nos agrega muito conhecimento. E esse conhecimento tem como objetivo a conscientização do ser. Que a gente possa se conscientizar cada vez mais
das capacidades que a gente pode ter e também a capacidade de ajudar e contribuir com o planeta. Com o planeta. Então, pensa uma pessoa que recebe um monte de informações e que a partir daquele momento ela tá cheia de informação, ela tem que transbordar essas informações, ela tem que ajudar ela tem que servir mais, ela tem que trabalhar mais, né? Então, a visão que eu tive lendo o livro foi que o que muda na vida da pessoa é que quando ela tem muita informação e ela está agregando para o universo, ela está ali para contribuir, ela está ali para servir, ela está ali para trazer mais consciência. Existe algo no livro também que é um conceito que eu já conhecia e que ali é trazido para demonstrar como funciona quando um ser está despertando. Quando esse ser desperta, ele transforma muitas pessoas que também estejam ali quase despertando ou estejam de certa forma conectadas com essa pessoa que pode receber dessa consciência que um recebeu. Então, como que funciona isso? Se vocês já ouviram falar do campo mórfico ou campo. É, esqueci o nome. Esqueci, perdão. O campo mórfico, no geral, assim, tem um outro nome ali que compõe o mórfico, que eu esqueci agora. Ele tem a capacidade de transformar muitos seres em volta que estejam conectados com você, seja da sua genética, ou seja por ser humano também e ter o mesmo DNA, você tem a capacidade de transformar essas pessoas que estão, de certa forma, conectadas ali com você. Então, quando um desperta, vários despertam. Então, esse é o intuito principal da ferramenta da ressonância harmônica, é que a gente possa cada vez mais despertar o planeta. Despertar para o quê? Né? Qual que é a intenção? É trazer consciência, é tirar os seres que estão ali em sofrimento por ignorância, por não entenderem que são criadores da sua realidade e que quando a gente detém muitas informações, a gente é capaz de modificar e transformar a nossa vida. Tem a autorresponsabilidade dentro desse processo, que é muito importante, mas principalmente a capacidade do ser de expandir, de se elevar vibracionalmente. É um trabalho espiritual, é um trabalho que conta com seres de outras dimensões para ajudar a gente a realmente receber esse trabalho, limpar o nosso corpo. Uma das coisas que também ficou marcado para mim no Caminho das Palestras 3 é a importância da gente limpar energeticamente o nosso corpo. Nós estamos muito poluídos por muitas informações deturpadas e por muitas mentiras. E o nosso corpo, ele acumula sujeira também. Assim como uma casa que precisa ser limpa, o nosso corpo energético, ele também acumula muita sujeira. Então, limpar é um trabalho, muitas vezes, que acontece de forma espiritual. Qualquer trabalho energético não necessariamente depende da espiritualidade para serem removidos do nosso corpo. Porque a espiritualidade, a gente pode dizer que são seres que estão em outras dimensões, que estão contribuindo, mas também espiritualidade uma busca pelo transcendental. E o corpo energético é um corpo que não necessariamente a gente precisa estar trabalhando as questões espirituais para a gente resolver. A gente pode, inclusive, mudar o estado do corpo energético conforme o nosso estado mental, vibracional, né? Sentindo amor, sentindo alegria, entre outras coisas, né? Cuidando dos nossos pensamentos. E não necessariamente isso é algo espiritual. Mas o trabalho, essa ajuda que a gente recebe espiritual contribui muito para essa aceleração dessa limpeza. Então, eu vi a oportunidade na ressonância harmônica de receber informações que vão realmente agregar no meu espírito. Então, claro, no meu corpo físico também vai agregar,
mas vai depender muito do que eu vou fazer com essas informações. Então, pelo que eu entendi, se eu recebo um monte de informação e não faço nada com isso, isso vai me adoecer. Então, existe ali uma, não sei se eu posso falar advertência, mas a gente precisa estar consciente de que ser detentor de certas informações vai nos colocar a serviço do todo. A gente vai precisar ter essa disponibilidade, essa permissão de estar a serviço, de trabalhar mais, de estudar mais, de ter mais comprometimento nas suas ações diárias. Então, vai depender muito do que você vai fazer com essas informações. Mas, pelo que eu entendi também, é um trabalho que está servindo todo. Então, a gente vai, cada vez que a gente vai se abrindo mais, a gente vai recebendo as informações e a gente vai agindo conforme o nosso pedido, a gente vai conseguindo abrir cada vez mais esse espaço de permissão em nós para receber cada vez mais. Então é por isso que a gente começa na primeira onda e a gente pode continuar por bastante tempo ali até a gente achar que, enfim, já foi o suficiente. Por quê? Porque vai depender da permissão que você está, da capacidade que você está de pegar essas informações e de fato conseguir exercer no seu dia a dia, fazer algo com elas, né? Então, depende da capacidade de resistência, inclusive da não resistência, né? Não resistir receber essas informações, não resistir usar essas informações. Então, para quem está interessado em receber, eu aconselho muito, muito, muito que você termine, se você está para terminar, ou comece se você está para começar. Eu acho que ficou muito mais claro para mim agora no Caminho das Palestras 3 e lendo o livro Ressonância Harmônica. Eu me senti muito mais coerente ali com o trabalho, sem fantasiar, ficou mais fácil de entender para mim. Então, talvez isso clareie para você também e desmistifique também alguns conceitos de catarse, né? Uma das coisas que eu entendi também sobre catarse, para trazer aqui para vocês, é que a catarse é um processo, gente, que ela não necessariamente é tortuosa, é algo ruim, é algo que vai te deixar na cama, vomitando, não é nada disso, né? Conforme a resistência que você tem nos processos, aí sim você pode trazer dor e sofrimento para você. Então, catarse tá saindo coisa, tá saindo, tá liberando. Pode ser um processo um pouco mais desafiador, mas é algo que aconteceria com você independente, você não consegue fugir desse processo. Porque se é sombra, se é algo que você guardou, isso aí vai ter que sair em algum momento. Então é um processo de. É inevitável, né? É só uma escolha realmente que isso aconteça logo. Então é um aceleramento no processo de evolução. Então é acolher as sombras, abraçar as sombras. Então não ter essa resistência. O que eu aconselho, né? Como psicóloga, como terapeuta energética, é muito interessante que as pessoas elas passem por processos individualizados de psicoterapia, de processos terapêuticos em gerais, onde ela consegue de fato conversar a respeito e poder muitas vezes lidar com coisas que por ela estar muito próxima, ela não consegue enxergar aquilo com tanta delicadeza, cuidado e também amplitude. Então é muito legal a gente ter alguém ali para guiar a gente, para conseguir transportar muitas vezes o nosso campo limitado de visão para algo mais expandido. Então, eu tô aqui justamente para trazer essa clareza para vocês nesse processo iniciático. É muito empolgante, é muito gostoso. Para mim está sendo um processo delicioso estar pedindo a minha ressonância e pedindo tudo o que eu pedi. Eu fiquei mais ou menos 2 horas preenchendo só a parte do pedidos. Eu já tinha feito uma prévia, mas aí eu comecei a editar algumas coisas e outras coisas vieram quase que subitamente na hora que eu estava escrevendo. E aí, quando eu me dei conta, já fazia 2 horas que eu estava lá. E, gente, eu nem escrevi tanto, tá?
mas é algo que eu fiz cuidadosamente, realmente estando consciente ali no processo. E foi muito gostoso, assim, eu tô com um friozinho na barriga muito bom. Eu sei que a gente passa por 3 meses escutando, é indicado que escute na parte da manhã. Então você tá ali tomando banho no chuveiro, tal, você vai escutando o áudio, deve ser um áudio, uma música ali vibracional, alguma coisa ali bem neutra. E pelo que eu entendi, não importa se tem outras pessoas perto ouvindo também. A frequência ela é feita e produzida para você. Então não tem, opa, não sei se o áudio ficou ruim, acabei. Mas pelo que eu entendi é isso. Então não atrapalha outras pessoas. Eu acredito que as pessoas que estão próximas e próximas de você, né? Que no caso, eu, por exemplo, eu tenho minha parceira, minha companheira, então ela tá comigo. E muitas vezes eu acredito que ela também é impactada de forma positiva a receber também essa conscientização. Porque eu, que sou a parceira dela, que tô ali do lado dela, tô evoluindo em certas questões e acabo que transmitindo isso para ela, então ela também recebe. Mas eu acredito que seja bem individual mesmo o processo, então é a jornada do caminhante espiritual, ela é solitária, entre aspas, então é um processo realmente de dedicação, a gente precisa se autorresponsabilizar nesse processo. E é isso, pessoal. Se você também está pensando em fazer essa ressonância, você pode mandar uma mensagem aqui, a gente vai se ajudando. Eu acho que mais importante do que tudo é a gente entender que o medo é a mente que cria. É a mente que cria, gente. O medo mais real que tem é você estar na frente de um leão e ter que sair correndo. Esse é o medo mais real. O resto é a mente criando, 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 criando. Então é isso. Um abraço a todos, espero ter ajudado e mande aqui suas dúvidas, se eu puder eu respondo aqui para vocês. Um abraço.